essa é a nossa porção de hoje, Gálatas capítulo 2. Bem, as implicações dessa experiência de Paulo fornece a nós um entendimento do impacto na vida não somente dos Gálatas, mas também de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando aqui não é somente um relato de um momento da sua vida, de um encontro com os apóstolos de Jerusalém. O que está por trás disso é o evangelho da verdade. Os judeus e os gentios tinham estilos de vida completamente diferentes. Então, quando nós pensamos em um judeu no século I, precisamos entender que isso implica numa maneira de viver que era completamente diferente de todos os outros povos, de todas as outras nações. Só que agora, judeus e gentios estão sendo unidos em Cristo em um só povo. Os judeus com costumes tão diferentes, tão estranhos, até mesmo para a cultura do século I. Como isso poderia ser conciliado em Cristo Jesus? Nós estamos falando de culturas diferentes. E a questão do multiculturalismo precisa ser discernida à luz do Evangelho de Cristo, do Evangelho da verdade. Nós lemos aqui que Tito era um gentio, era grego, e foi junto com Paulo e Barnabé a Jerusalém. Nesse encontro, nós já lemos aqui, e vamos falar um pouco mais sobre isso, Tito não foi forçado a se circuncidar, uma marca que era característica dos judeus, dos homens, uma cirurgia, podemos dizer assim, no prepúcio masculino. Então, os judeus tinham essa marca. Isso era característico da cultura dos judeus. No Antigo Testamento, isso era uma marca com implicações religiosas. Isso fazia parte não só da cultura, mas fazia parte da fé dos judeus, porque a circuncisão era uma marca que remetia à aliança que Deus fizera com Abraão e assim, consequentemente, com todo o povo. Só que agora, os judeus e os gentios fazem parte da família de Cristo, estão unidas pelo Messias e todos têm um só Deus, um só Pai celestial. O que estava em jogo nesse encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém não era apenas uma questão cultural, uma questão que envolvesse uma marca na carne. O que estava em jogo nesse encontro de Paulo com os apóstolos em Jerusalém era a verdadeira unidade da igreja. Imagine só, se nesse encontro não houvesse um consenso, a igreja, naquele momento, estaria sendo dividida. A igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Mas nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na unidade da igreja. Ele está nos unindo em um só corpo. E cremos que o Espírito que está trabalhando em nós, ele é fiel e perfeito para completar essa boa obra nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2, o verso de número 1, surge uma questão ainda cronológica. E eu costumo dizer sempre que as questões cronológicas, as datas na Bíblia são muito difíceis, porque como conseguimos precisar o que os autores querem dizer com alguns anos, meses? Precisamos ter muito cuidado para falar sobre a cronologia dentro da Bíblia. Mas o verso número 1 diz que 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. O que podemos dizer a respeito do que Paulo fala sobre 14 anos depois? 14 anos depois de quê? 14 anos depois do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco? Ou será que Paulo, em sequência na sua narrativa, está falando de 14 anos após os 3 anos passados da sua conversão, que ele vai ter a sua primeira ida a Jerusalém? Quando você olha aí no verso 18 do capítulo 1, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Será que Paulo está dizendo 14 anos após esse encontro com Cefas? E esse encontro só aconteceu 3 anos depois da sua conversão. Então não há um consenso entre os estudiosos sobre se esse encontro aconteceu de fato 14 anos após a sua conversão ou se são 14 anos após esse primeiro encontro com Cefas. Mas eu acho que isso não é um problema que deveríamos nos prender tanto. Ainda assim, a cronologia é difícil, porque, além disso,
Essa segunda visita seria paralela com algum relato em Atos. Mas qual relato? Quando você abre a tua Bíblia em Atos 11, 27 a 30, abra a tua Bíblia para que possamos ler esse texto. Veja o que o texto diz a partir do verso número 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro dos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, Atos 11 nos mostra que Paulo e Barnabé fizeram uma viagem até a região da Judéia, provavelmente também a Jerusalém, com uma oferta para os necessitados, para os mais vulneráveis que moravam na região da Judéia. Se você abrir a tua Bíblia agora em Atos 15, que é o contexto do Concílio de Jerusalém, o verso de número 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Então, quando nós olhamos ali Gálatas, capítulo 2, sobre uma ida de Paulo e Barnabé até Jerusalém, será que Paulo está mencionando Atos 11 ou Paulo está falando de Atos 15? São dois momentos diferentes, são dois momentos distintos. E, obviamente, quando você pega os comentários bíblicos, existem estudiosos que vão defender uma posição, outros vão defender outra, mas quando olhamos para o contexto do que Paulo está dizendo, parece que Paulo está mencionando a sua ida a Jerusalém, que aconteceu em Atos 11. E aí talvez você me pergunte, por quê? Você vai perceber, no decorrer do texto de Gálatas 2, que alguns detalhes do relato se harmonizam melhor com Atos 11. Por exemplo, quando você olha o capítulo 2 de Gálatas, lá no verso de número 10, perceba que uma das recomendações dos apóstolos de Jerusalém foi que eles jamais se esquecessem dos pobres. E Paulo e Barnabé estavam indo a Jerusalém em Atos 11 para quê? Exatamente para levar uma oferta aos necessitados. Quando olhamos para Paulo e Barnabé sendo enviados à Judéia a fim de socorrer aqueles irmãos mais necessitados, nós percebemos que essa ida também foi por causa de uma revelação profética dada a Ágabo. Quando você olha o verso de número 2 de Gálatas 2, olha o que o texto diz: subi em obediência a uma revelação. Então, provavelmente, essa revelação é a palavra profética de Ágabo: virá fome sobre todo o mundo. Diante dessa palavra revelada, a igreja de Antioquia decide levantar uma oferta e enviar a Jerusalém. Perceba como o contexto de Gálatas 2 se harmoniza com o contexto de Atos 11. Obviamente que isso não é uma questão fechada, existem dificuldades. Por exemplo, há aqueles que dizem, não, isso deve ser Atos 15. Por quê? Porque em Atos 15, o problema que foi levantado no Concílio de Jerusalém era exatamente sobre a circuncisão, o assunto que também toca Gálatas 2. Então, há estudiosos que apontam para os dois lados, mas durante o dia, à medida que eu meditava nesse texto, me pareceu que Atos 11 indica ser o melhor caminho. Atos 11, versículos 27 a 30, parecem estar mais harmonizados com Gálatas 2 e essa vai ser a nossa escolha. Eu só estou deixando aqui aberto porque talvez você possa encontrar um comentário ou ouvir alguma pregação que associe Gálatas 2 a Atos 15. Mas o que de fato é importante para nós é que quando eles foram até Jerusalém, será que havia outra motivação? Será que Paulo tinha outra questão em sua mente? Quando você olha aí para o verso de número 2, veja: subi em obediência a uma revelação
e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que Paulo está querendo dizer com isso? Por que Paulo está pensando na possibilidade de ter pregado o evangelho, de ter percorrido uma jornada, mas ter feito essa corrida em vão, ter trabalhado em vão? Paulo tem uma preocupação em sua mente. Então, a priori, eles estão levando uma oferta para Jerusalém. Existe uma necessidade, mas internamente Paulo tem uma preocupação dentro do seu coração, porque existe uma discussão a respeito da circuncisão. Será que de algum modo Paulo, que havia pregado aos Gálatas, e nós vimos aqui em Gálatas 1 que foi uma estação muito cara para o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado nessa estação, ele sofreu perseguições ferrenhas, mas ainda assim ele perseverou, e sabemos que os frutos foram evidenciados porque igrejas foram plantadas naquele lugar. Será que tudo isso foi em vão? Será que ele percorreu essa jornada e de algum modo esse trabalho fracassou? Será que o seu evangelho de alguma forma era incompleto? A revelação aqui mencionada de fato deve ser a profecia de Ágabo, porque havia fome, havia escassez. Então Paulo está indo e por isso ele leva essa oferta, mas o porquê ele está pensando em ter corrido em vão, seu trabalho ter sido falho? Paulo, de alguma maneira, precisa sondar essa questão junto aos apóstolos em Jerusalém. E Paulo sabe que o seu evangelho é o evangelho que ele recebeu no caminho de Damasco. Ele está falando de um evangelho que ele recebeu do próprio Cristo. Ele não tem dúvida da sua salvação, ele não tem dúvida do evangelho de Cristo que transformou a vida dele. A preocupação é, será que o tempo que ele esteve trabalhando ali na região da Galácia do Sul foi um tempo em vão? Certamente não. Deus, ele não falha. Sua ida em Jerusalém tinha um propósito. Ele estava indo porque o Espírito ainda havia de revelar o que significava a unidade do corpo de Cristo. Esse capítulo fala de unidade. A unidade entre os judeus, entre aqueles que são da circuncisão e aqueles que são da incircuncisão, os gentios. Então, judeus e gentios conectados em um só corpo. Essas são as boas novas do Evangelho. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, apenas o povo de Israel era o povo alcançado pela misericórdia de Deus. Apenas o povo de Israel era o povo escolhido. E as demais nações? As demais nações estavam à parte. Mas à medida que a revelação progride no Antigo Testamento, nós percebemos que no coração de Deus havia muito mais do que só a nação de Israel. Deus estava olhando para todas as nações. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A unidade que está sendo descrita aqui em Gálatas 2 é que eu e você fomos trazidos para essa família, a família de Deus. Você faz parte dessa realidade espiritual. Irmão, e isso precisa crescer dentro dos nossos corações. Paulo precisa ir a Jerusalém para se certificar de uma coisa. Esse evangelho que ele está pregando em meio aos gentios é o mesmo evangelho que está sendo pregado em Jerusalém? Você pode entender então a preocupação de Paulo? Será que os irmãos da circuncisão pensam da mesma maneira que Paulo? Porque alguns mestres judaizantes, alguns falsos mestres, estavam semeando no coração dos Gálatas que era necessário circuncidar-se. Viu em Atos 15, verso número 1, o ensino desses mestres? É necessário se circuncidar segundo a lei de Moisés para ser salvo. Mas nós entendemos que não somos salvos pelas nossas próprias obras. Nós somos salvos mediante a fé pela graça do Senhor. É nesse lugar que Paulo se move em direção a Jerusalém, levando uma oferta, sendo movido por uma revelação, a profecia de Ágabo, mas ao mesmo tempo com uma inquietação dentro do seu coração, para que ele pudesse, de alguma forma, se certificar que o seu evangelho, o evangelho que ele pregava em meio aos gentios, era o mesmo evangelho pregado em Jerusalém.
Caso os apóstolos em Jerusalém estivessem ensinando algo diferente do que Paulo ensinava no campo missionário, o que seria a implicação disso? A unidade estaria completamente ameaçada. Haveriam duas igrejas, uma em Jerusalém, a igreja da circuncisão, e a igreja nos campos missionários, nas cidades gentílicas, a igreja da incircuncisão. E não só isso, a própria legitimidade da mensagem pregada por Paulo. Porque o que Paulo está dizendo? Antes havia um muro que nos separava. Judeus e gentios estavam separados pelo muro da lei, o muro da circuncisão. Mas agora esse muro caiu, porque nós somos um só povo. Então não é só uma questão religiosa no sentido de gostos ou costumes. Nós estamos falando do efeito do Evangelho, que nos uniu a Cristo juntamente com os nossos irmãos judeus. Uma só igreja. E eu vou te dizer, meu irmão, a falta de reflexão em textos como esse levou a igreja, durante a história, a olhar para os judeus e, de alguma forma, dizer que os judeus não fazem mais parte da promessa. Isso é completamente sem base bíblica. Um corpo, uma só família, judeus e gentios unidos em Cristo. Mas o que poderia ser tão polêmico, tão perigoso, a ponto de dividir a opinião de Paulo e os demais apóstolos? Se a circuncisão seria ou não necessária. Paulo está dizendo aos Gálatas que quando ele chegou em Jerusalém, ele pôde ter a prova do que era o evangelho pregado pelos apóstolos. Quando você olha o capítulo 2, o verso número 3, leia esse versículo no contexto que está sendo dado aqui. A preocupação de Paulo, os falsos irmãos, mestres com falsos ensinos, uma proposta onde a circuncisão seria um complemento à salvação. Então Paulo, Barnabé, juntamente com Tito, vão a Jerusalém. E o texto diz: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Os falsos mestres afirmavam que a circuncisão, em alguma medida, era necessária, que em alguma medida essa marca precisava continuar sendo praticada. Mas quando os apóstolos olham para Tito, eles não falam nada. Mas Tito é grego, Tito é gentio. Mas os apóstolos em nenhum momento constrangem a Tito para que ele se circuncide. Em nenhum momento os apóstolos obrigam a Tito a praticar a circuncisão. Até mesmo porque, se naquele momento os apóstolos olhassem para Tito e dissessem: olha, é um gentio, é cristão, Paulo? Não, ele aceitou Jesus como o Cristo, o Messias, ele agora é um de nós. Ele precisa se circuncidar. Se os apóstolos fizessem isso, os muros estavam sendo erguidos diante dos olhos de Paulo. Só que veja como que o Espírito está trabalhando na igreja. Tito chega e ele não é obrigado a se circuncidar. O evangelho que triunfou no campo missionário também estava triunfando na igreja em Jerusalém. O Espírito continuava trabalhando. Paulo está dizendo que nem nessa visita os apóstolos pensaram nessa possibilidade. Por que isso é importante? Porque alguns mestres estavam lá na Galácia do Sul dizendo: olha, o evangelho lá em Jerusalém é o evangelho da circuncisão. Então Paulo precisa de uma prova. Qual é a prova? Eu levei um gentio para Jerusalém e os apóstolos, olhando para ele, não o obrigaram a circuncidar. Por que vocês estão aqui e estão pensando que de alguma forma ainda é necessária a circuncisão? E note, irmãos, que Paulo nunca foi contra a circuncisão. Porque se em Gálatas 2, Tito não é obrigado a se circuncidar, quando você abre a tua Bíblia em Atos 16, nos versos de 1 a 3, você vai perceber que Paulo vai circuncidar Timóteo. Olha aí, Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares
pois todos sabiam que seu pai era grego. Aí você vai dizer assim, mas Paulo tem 2 pesos e 2 medidas? Então Paulo é contra a circuncisão de Tito, mas ele mesmo circuncidou a Timóteo? Veja que Timóteo era de mãe judia. Então Paulo tem em sua mente que um judeu, quando fala da circuncisão, está falando de um aspecto que é cultural. E nesse sentido, se a circuncisão for apenas uma marca cultural, um identificador étnico, uma marca de um judeu, então não há nenhum problema que haja circuncisão. Mas, se essa marca é vista como um acréscimo na salvação, como se fosse um acréscimo à graça, como se fosse algo que o homem precisasse fazer para cooperar na obra redentora de Jesus Cristo, Paulo está dizendo, não faça. E quem fizer isso, e quem trouxer qualquer evangelho que traga acréscimos como esse, que seja anátema, que seja maldito, porque isso é um engano, leva aqueles que estão caminhando nesse ensino para a própria destruição. Então Paulo não tinha 2 pesos e 2 medidas. Tito era gentio. Ele não era obrigado a fazer uma marca de um judeu para ser salvo. Mas no caso de Timóteo, sim, Timóteo era de mãe judia. Então, por isso, a circuncisão. E aí, talvez você me pergunte, por que a menção a Tito é tão importante no relato de Gálatas? Por que Paulo está falando de Tito lá em Gálatas? E note que há uma questão dificílima a respeito do livro de Atos, porque o nome de Tito não aparece no livro de Atos. O nome de Tito aparece nas epístolas. E isso fica ali encoberto. Mas Tito é uma evidência prática de como os apóstolos em Jerusalém estavam tratando os gentios. Eles olhavam para os gentios e tinham clareza. Eles não devem ser obrigados à circuncisão. A fé em Cristo Jesus é suficiente para nos tornar família de Deus. Meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, entenda, essa obra é completa na tua vida. Ela é suficiente na tua vida. Não há nada que venhamos fazer que nos posicione como merecedores. É graça. As nossas mãos sempre estarão vazias. É por isso que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas talvez alguém olhe para esse relato de Gálatas e diga, mas isso parece ser só um detalhe inofensivo. Mas Paulo entende que o evangelho bíblico é um evangelho que traz liberdade. E, meu irmão, nós somos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí eu pergunto a vocês, em que sentido essa liberdade deve ser entendida? Quando nós olhamos para essa liberdade, inicialmente eu preciso afirmar a vocês que a liberdade no espírito não é a libertinagem da carne. Libertinagem da carne busca os seus próprios desejos, a sua própria concupiscência, como se isso fosse uma busca pela falsa graça. A graça que nos salva é a graça que nos acompanha, onde somos transformados dia após dia. Se você está em Cristo Jesus, essa graça te acompanhará para que você seja transformado de glória em glória. Ou seja, uma vez que temos a liberdade no Espírito, essa liberdade não é para que venhamos buscar os desejos da nossa própria carne. Até porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. E esse lugar onde nós buscamos a presença dele, a graça dele, somos transformados. Dia após dia, mas não por aquilo que somos capazes de fazer, mas pela obra que o Espírito está realizando dentro de nós. E aí às vezes as pessoas se perdem nisso, porque a liberdade no Espírito nos faz pensar com a mente de Cristo. Sabe, algumas pessoas se perdem nesse lugar. Alguns cristãos mais antigos, talvez alguns de nós aqui, eu me lembro disso, testemunham que diversas vezes foram disciplinados porque foram jogar bola, foram jogar futebol e foram disciplinados. Ou foram disciplinados porque tomaram banho de mar e estavam de bermudas. São relatos que não são tão distantes da nossa época.
Talvez isso até hoje, em algum lugar, ainda aconteça. A questão é que o moralismo religioso costuma acrescentar regras e costumes com um suposto peso de virtude espiritual. E isso é um perigo. Quando olhamos para os costumes e atribuímos a esses costumes um peso de virtude, como que se fôssemos mais espirituais por causa dos nossos costumes. É um perigo, porque de alguma forma isso também é libertinagem, é um abuso da liberdade. Mas eu oro para que o Espírito possa trazer luz à nossa mente nessa noite. Sabe, se esse tipo de pensamento tivesse afetado os apóstolos em Jerusalém, provavelmente eles teriam ordenado a circuncisão de Tito, porque eles diriam: precisamos seguir a lei de Moisés, então Tito precisa se circuncidar. E se isso tivesse acontecido em Jerusalém, veja as implicações. Talvez, até hoje, nós estaríamos praticando a circuncisão como padrão de santidade e de salvação. Mas o Espírito está trabalhando. Ele trabalhou em Atos 11, trabalhou em Gálatas 12, e ele continua trabalhando sobre nós. E aí Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, o verso de número 4, ele diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas à medida que eles faziam isso, olhe a consequência: e reduzir-nos à escravidão. O que Paulo está dizendo é que se de fato a circuncisão de Tito acontecesse, seria como se nós, em meio à peregrinação à terra prometida, lembra do Êxodo? O povo liberto do Egito e agora indo para Canaã, indo para a terra prometida, no meio dessa peregrinação o povo decidisse: vamos voltar para o Egito. Paulo está dizendo, se nós tropeçarmos nesse ponto, é como se nós estivéssemos indo em direção ao nosso chamado, à nossa herança eterna, mas no meio desse caminho decidíssemos a voltar para a escravidão do Egito. Meu irmão, nós somos livres em Cristo Jesus. E essa liberdade nos habilita a ter a mente de Cristo para tomar as decisões sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que nós tentarmos fazer pela nossa própria força, como um acréscimo à graça, é uma pedra de tropeço. Meu irmão, nós somos salvos pela graça. E essa graça continua nos acompanhando. E se isso de fato é verdade, nós não viveremos debaixo do jugo do pecado e nem viveremos debaixo do desejo pelo pecado. Se você está em Cristo, meu irmão, você foi livre das amarras do pecado. Talvez alguém diga: mas Zeca, se eu tenho essa liberdade, então agora eu posso pecar? Então você precisa ler comigo Romanos, capítulo de número 6, no verso de número 1. Paulo começa esse capítulo com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, uma vez que eu fui alcançado pela graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu vou continuar ali no pecado para que essa graça continue trabalhando mais abundantemente? Aí Paulo diz, de maneira enfática, está aí no verso número 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Receba essa palavra no teu espírito, meu irmão. Não viveremos no pecado. Como poderemos viver se nós já morremos juntamente com Cristo? Se eu estou crucificado com Cristo. Só que, quando olhamos para a morte de Cristo, quando olhamos para a cruz, sabemos que ali não é o fim, é só o começo, meu irmão. Porque onde há morte, em cruz, há ressurreição. E veja a imagem do batismo, porque o batismo simboliza exatamente esse momento onde há um juízo de Deus contra o pecado.
É um lugar onde de fato nós morremos, onde o homem carnal, o homem exterior, esse homem é sepultado. E então quando nós nos erguemos para a novidade de vida em Cristo Jesus. Nós já estudamos aqui a Epístola de Colossenses. E Colossenses 3:1 diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, ou seja, essa ressurreição já é uma realidade sobre nós. Nós já temos a vida de Cristo. Portanto, nós devemos nos conduzir à semelhança da ressurreição dele. E aí, como deve ser a nossa conduta? Uma vez que estamos em Cristo, quais devem ser as nossas escolhas? E aqui eu vejo que a liberdade cristã é fascinante. Meu irmão, nós somos verdadeiramente livres, porque a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia não existe para te responder se você deve trocar de carro, se você deve trocar de celular, se você deve usar terno e gravata. A Bíblia não vai te responder essas coisas. E aí alguém diz: mas Zeca, a Bíblia tem resposta para tudo aquilo que Deus quer te revelar. Há coisas que a Bíblia não vai te responder. A Bíblia não vai te dizer se você tem que trocar de carro ou não. E como eu faço, Zeca? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos foi outorgado. E juntamente com o Espírito, nós recebemos a mente do Espírito. Então, frente às escolhas, às decisões, o Espírito te iluminará. Meu irmão, você agora é um com Ele. O Espírito habita dentro de você. Eu oro para que a nossa percepção espiritual seja aguçada nessa noite. Sim, de modo que viveremos segundo a vontade de Deus. Você veio aqui para receber uma palavra. E eu sei que essa palavra aponta para um modo de vida alinhado com a vontade de Deus. E como fazer isso? Você recebeu a mente do Espírito. Sabe, a Epístola de Gálatas fala de como viver nesse lugar. E nós caminharemos um pouco mais sobre isso nos próximos capítulos. Mas a Epístola de Gálatas tem como tema a vida no Espírito. E se o Evangelho nos libertou, não se reduz à escravidão. Você não é órfão. O Pai está te direcionando. Ele te deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Então, meu irmão, não volte ao lugar onde você caminhará pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias decisões, mas que o Espírito te lidere, mesmo que você sinta medo. Nesse lugar, o Espírito te encorajará, porque o problema não é ter medo. São as decisões que faremos frente às estações que nos desafiam. Isso sim será decisivo na tua vida. Mas que nessa noite o Espírito continue nos levando a esse lugar, que não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso entendimento, mas é sobre a vontade soberana do Pai sobre as nossas vidas. Sabe, quando os homens tentam caminhar na sua própria força, dois sentimentos surgem. Quando os homens estão influenciados pela escravidão da sua própria força, eles serão levados a um lugar de medo ou de arrogância. No lugar da nossa própria força, onde nós tentamos lutar com o nosso próprio braço, nós nos tornamos fugitivos errantes. Nós vamos fugir do propósito. Mas se nós estivermos ligados com o Pai, meu irmão, tenha certeza que Ele vai direcionar os teus passos, Ele vai falar contigo, Ele vai trazer paz ao teu coração, Ele vai iluminar a tua mente, não faltará graça sobre a tua vida. Quando os homens tentam lutar com a força do seu próprio braço, se tornam arrogantes, autoritários, e aí passam a usar os seus próprios recursos para proteger a si mesmo e aos seus próprios ideais. Mas nós recebemos a mente do Espírito e nós seremos liderados pelo Espírito. Fomos salvos e nós temos a liberdade. A verdade nos libertou. Jesus Cristo nos libertou. Então Paulo está dizendo: olha, esses irmãos estão se entremetendo de alguma forma para nos reduzir à escravidão, mas você é livre. E aí o verso de número 5 de Gálatas 2 prossegue: aos quais nem ainda por uma hora, ele está falando desses falsos irmãos, nem ainda por uma hora nos submetemos. Mas para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo não se submeteu nem por um instante a esses falsos irmãos com um propósito específico. Ele tinha em mente aqueles que já haviam sido alcançados pelo Evangelho. E note, Paulo era judeu.
Paulo podia muito bem dizer, olha, eu sou circuncidado, eu não vou entrar nessa questão, vou deixar que isso corra, isso não vai afetar a minha situação. Eu sou judeu, eu sou circuncidado, então que todos sejam circuncidados. Mas não é esse ponto. Para Paulo, existe uma verdade do Evangelho, e essa verdade liberta. Essa verdade nos leva a uma vida sendo guiada pelo Espírito. Então, se eles usassem a circuncisão como um complemento à salvação, conforme pregado pelos judeus em Atos 15, versos número 1, ou fizessem qualquer acréscimo, fosse uma questão de calendários ou de dieta, qualquer acréscimo seria uma distorção do Evangelho. E os gálatas precisavam estar convictos de uma coisa: eles estavam seguros em Cristo. Eles não precisavam de nada que fosse gerado pela força do seu próprio braço. Eles precisavam apenas ser regidos pelo Espírito. Eles precisavam estar convictos que eles eram o povo do Messias pela fé nele. E por isso, os seus pecados, os nossos pecados estão perdoados. E por isso, eles e também nós fomos purificados de todas as nossas iniquidades. A obra de Cristo é suficiente nas nossas vidas. Então Paulo diz, nem por um instante eu abri uma brecha para eles. Não, eu conheço a verdade. Meu irmão, você conhece a verdade? Então você é livre. O verso número 6 prossegue. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, note que agora ele não está falando mais dos falsos irmãos. Ele está falando daqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, ele está falando dos apóstolos. O texto continua. Quais tenham sido outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então Paulo reconhece que os apóstolos, de fato, pareciam ser alguma coisa. Por quê? Nós estamos falando dos homens que caminharam com Jesus. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de João, nós estamos falando de Tiago, o irmão do Senhor, que aqui na sequência do texto é chamado de uma das colunas da igreja em Jerusalém. Então Paulo reconhece a autoridade desses homens, mas reconhecendo essa autoridade, ele faz um destaque. Ele diz, de fato, eles são colunas da igreja em Jerusalém, mas eles não me acrescentaram em nada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? O evangelho que eu recebi do Senhor Jesus lá no caminho de Damasco era autêntico, pleno e alinhado com Jerusalém. Isso é muito importante, porque alguns achavam que Paulo, de alguma forma, havia se conectado com os apóstolos e se afastado deles, e então pregando outro evangelho diferente do que era pregado em Jerusalém. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eles ouviram tudo o que eu estou pregando e eles não acrescentaram nada, eles não tiraram nada. Ou seja, o evangelho que está sendo pregado nas igrejas gentílicas, no campo missionário, é o mesmo evangelho que está sendo pregado em Jerusalém. Qual é o resultado disso? O evangelho é um só. Não há outro evangelho. Apenas uma só verdade. E aí é interessante que Paulo faz um parêntese no seu discurso para falar sobre as aparências. Eu vou seguir a versão da NVI. O que eram então os apóstolos, né? Não faz diferença para mim. Deus não julga pelas aparências. Acho que duas coisas precisam ser ditas a respeito disso. A primeira é que nenhum texto do Novo Testamento aponta para o renome dos apóstolos sendo sustentados por eles mesmos. Então, Paulo não está escrevendo isso dizendo, olha, os apóstolos de alguma forma se gloriavam por ser apóstolos. Não, em nenhum momento, não há nenhum texto. Na verdade, não há indício de que o renome deles careça de fundamento. Na verdade, eles estão longe de ser nulidade. Os apóstolos, de fato, eram homens reconhecidos como homens de Deus, apóstolos de Cristo. Portanto, não havia soberba nos apóstolos em Jerusalém. Não havia uma divisão entre Paulo e os apóstolos. Eles haviam aprendido essa lição com o próprio mestre na cruz, o servo dos servos. Eles aprenderam uma lição de humildade porque o próprio Cristo havia lavado os seus pés. Lembra de João, capítulo de número 13? O próprio mestre os ensinou e eles haviam aprendido essa lição. Mas isso não quer dizer
que alguns líderes, ao olharem para os apóstolos, não pensassem, olha, se eu me colar com Pedro, eu vou ter uma vantagem. E isso gerava partidarismo dentro da igreja. Não é por menos que você encontra 1 Coríntios, capítulo número 1, Paulo tratando dessa questão. 1 Coríntios 1, verso número 12, ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Ou seja, se os apóstolos não carregavam essa soberba, alguns líderes, alguns homens dentro da igreja, às vezes criavam esse partidarismo, e isso é um perigo, irmão. Porque muitas vezes o partidarismo não surge do líder, ou entre líderes, mas pessoas que começam a se conectar. Ah, não, eu sou do Reginaldo. Ah, não, eu sou do Wagner. Ah, não, eu sou do Davi. E aí criam esse partidarismo. Aí Paulo está dizendo, por acaso foi o Zeca crucificado por vocês? Cristo foi crucificado por nós. Mas da parte dos apóstolos não havia isso. Isso foi gerado na mente, nos desejos de alguns que estavam dentro da igreja. Talvez alguns falsos irmãos, mas que precisavam de alguma forma aprender, que até receberam Cristo, mas ainda pensavam como aqueles que não tinham sido alcançados. Eu gosto muito de um texto em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 3, e olha esse texto, irmãos, verso número 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Mas veja a sequência, como a crianças em Cristo. Percebeu aqui? Paulo está fazendo uma distinção entre espirituais e carnais. Aí todo mundo diz, olha, nós que estamos dentro da igreja, nós somos espirituais. E os carnais? Os carnais estão todos lá fora. Nós somos carnudos. São os que estão no mundo. Aí Paulo diz, não. Eu queria falar com vocês como se estivesse falando a espirituais, mas eu estou falando com vocês como a carnais. Mas quem são esses carnais? Aqueles que agem como crianças em Cristo. Ou seja, aceitaram o Cristo, aceitaram a Jesus, já receberam a mente do Espírito. O Espírito fala com você, mas a pessoa resiste ao Espírito. Aí ele diz, esses são os carnais. São aqueles que o Espírito está falando, mas estão resistindo ao Espírito. E aí ele prossegue, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Porque são carnais, porque são crianças, já deveriam ter amadurecido, mas continuam como carnais. E aí não pude dar alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ele está falando daqueles que estão em Cristo. O Espírito está falando contigo, meu irmão. Não resista ao Espírito. E aí, dentro do assunto das facções, das dissensões, ele prossegue. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, mas Apolo regou. E o crescimento? O crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Aqui está o ponto. Olha a mente de Paulo. Se aqui ele pensa em Pedro, ele diz, olha, o que planta e o que rega são um. Ele está dizendo, eu e Pedro somos um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então Paulo está dizendo, eles são de renome, não há soberba neles. Mas existem alguns que ainda são carnais. Há alguns que ainda pensam em partidarismo.
Há alguns que ainda são facciosos, que ainda pensam em divisões, mas eu creio que o Espírito está trabalhando, meu irmão. Como trabalhava na igreja primitiva, o Espírito está trabalhando sobre nós, em nome de Jesus. Então, os apóstolos tinham essa clareza. Todos são um, e cada um receberá a sua recompensa. A segunda coisa a ser dita é que também não havia soberba ou desdém em Paulo em relação aos apóstolos, porque Paulo foi um homem atingido pela graça. Quando nós olhamos para Paulo, precisamos reconhecer um homem que olhava para o seu passado e confessava um passado terrível. Ele se vê como o menor dos apóstolos por causa do seu passado. Ou seja, ele olha para Jerusalém, ele reconhece as colunas da igreja. Ele sabe que ele é um apóstolo, como os demais. Mas como ele mesmo se considera? Olhe aí em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 9 a 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja que por causa do seu passado, ele diz, olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Mas ele reconhece a graça. O verso 10, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Veja a humildade de Paulo em relação aos apóstolos. Mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhece, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. E posso dizer uma coisa? Esse mesmo sentimento deveria nos afetar aqui nessa noite. Quem de nós pode olhar para o seu passado e dizer, eu sou digno de estar aqui, mas a graça nos alcançou. E se você reconhece isso, novamente, o mesmo sentimento que afetou Paulo pode nos afetar aqui nessa noite. Por quê? Você reconhece que essa graça te alcançou, então você trabalha, você se move, você não desiste, você continua ouvindo Deus, você continua ouvindo o Espírito, você continua confiando nele, você continua se escondendo nele, você continua sendo guiado pela voz do Senhor. E à medida que você se move, você diz, não, mas espera aí, eu não trabalho mais do que o meu irmão. É a graça que está comigo, é o Senhor me acompanhando, é Ele me fortalecendo, porque aquele que começou essa boa obra em nós, meu irmão, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Paulo estava convicto dessa verdade espiritual. Volte para Gálatas 2, agora os versos 7 a 8 prosseguem. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Os apóstolos reconheceram que o mesmo evangelho que estava sendo pregado na circuncisão, que estava sendo pregado em Jerusalém, era o evangelho que estava sendo pregado por Paulo no campo missionário, que estava sendo pregado aos gentios, ou seja, um só evangelho. E a unidade reconhece que temos chamados diferentes. Veja que Paulo foi chamado aos gentios, Pedro chamado à circuncisão ou chamado para os judeus. Mas a unidade não tem dificuldade com isso, porque nós estamos aqui nessa noite e nós temos chamados diferentes. Existem pessoas que recebem capacitações divinas para se conectarem com determinados grupos. Há pessoas que por vezes vão falar com uma linguagem que nós não somos capazes de desenvolver. Sabe, pessoas que, por exemplo, vão até hospitais, pessoas que trabalham em centros de recuperação, pessoas que trabalham com população de rua. Note como essas abordagens são completamente diferentes. A maneira de falar é diferente. Até as roupas provavelmente serão diferentes. Então a unidade não tem dificuldade com a diversidade. Eles olham para Paulo e dizem, olha, Paulo, tu tem um chamado específico. Você tem um chamado aos gentios. Pedro, nós somos um, mas você tem um chamado diferente. Você foi chamado aos judeus. Mas aqui está a beleza do corpo. Cada um de nós tem um chamado em Deus, meu irmão. E esse chamado é precioso. A unidade está revelando a beleza do corpo de Cristo. É sobre o dom que está na vida do meu irmão que eu sou completo. O que falta em mim
está na tua vida, meu irmão. Está sobre você. E o que está sobre você me completa, o que está sobre mim te completa. E assim nós caminhamos como um só corpo em Cristo Jesus. Isso não tem a ver com bandeira de igreja, isso não tem a ver com bandeira de denominação, isso tem a ver com o Evangelho de Cristo. Por quê? Se fosse por bandeira de igreja, alguém poderia dizer: olha, nós estamos na Igreja Apostólica da Galácia do Sul, Igreja Apostólica de Icônio, Igreja Apostólica de Jerusalém. Não, há uma só igreja, um só corpo, um só Senhor, um só destino para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Nós somos um. É decisivo o que está sendo dito nesses versículos, pois embora os públicos sejam diferentes, os alvos sejam diferentes, a mensagem do Evangelho é uma só. A mensagem é a mesma. E qualquer adaptação, no caso de Paulo e os apóstolos em Jerusalém, qualquer adaptação que modifique a essência do Evangelho da cruz, recebido pela graça, essa modificação deve ser rejeitada. Isso precisa ser aplicado aos nossos dias, porque a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. É uma mensagem de cruz, é uma mensagem de renúncia, é uma mensagem que reconhece o sacrifício de Jesus e, mediante a fé, por meio da graça, nós somos salvos. Qualquer acréscimo é um engano. E aí Paulo reconhece: aquele que operou eficazmente em mim é o mesmo que operou eficazmente em Pedro. É o mesmo Deus que está operando em nós. É um só Espírito. Então, meu irmão, por mais singela que seja a sua ação, tenha certeza que é preciosa para o corpo. Por quê? Porque não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo através de você. Então celebre essa verdade espiritual. O Senhor está trabalhando em nós. E Pedro, Paulo, os apóstolos em Jerusalém estão debaixo dessa ação da eficácia do poder de Deus. E não só eles. Meu irmão, nós também estamos. Porque em Efésios capítulo 3, verso de número 20, o texto diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Coloque a tua mão sobre o teu coração, meu irmão. Esse poder está operando em nós aqui nessa noite. Esse poder está operando na sua igreja. Você está entendendo que é o mesmo poder que operou em Paulo, que operou em Pedro? Deus também está derramando essa capacitação sobre a tua vida. Então, meu irmão, não se sinta intimidado pelas circunstâncias. Confie na liderança do Espírito Santo de Deus. É o mesmo poder. E para quê? Para fazer infinitamente mais do que você é capaz de pensar. Você pode tentar imaginar o que Deus tem para a tua vida. Aí ele está dizendo: à medida que o meu poder opera sobre você, será infinitamente mais. Mas eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor a respeito do meu chamado. Se você crê nessa palavra, eu quero te dizer, é infinitamente mais do que você é capaz de pedir. Receba essa palavra dentro do teu coração. E aí o capítulo 2 de Gálatas, no verso de número 9, prossegue: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Tiago, Cefas e João, líderes da igreja em Jerusalém, estendem a destra de comunhão. E ontem nós ministramos a palavra e falávamos sobre o que significa colocar alguém à sua destra. É um lugar de privilégio, é um lugar de confiança. Então, Tiago, Pedro e João estão dizendo a Paulo e Barnabé: nós somos um, nós confiamos em vocês. E aqui há muito mais do que vê-los, no caso de Tiago, Pedro e João, como colunas, no sentido de uma metáfora de liderança. Não há dúvidas que Paulo tinha respeito por eles. E o fato de Tiago aqui ser citado como a cabeça da lista mostra que, com o passar do tempo, Tiago foi assumindo essa posição de liderança dentro da igreja em Jerusalém, a questão do próprio pastoreio dos irmãos,
da congregação, da igreja em Jerusalém, ao passo que Pedro e João receberam alguns direcionamentos missionários. Eles foram enviados para alguns lugares. Por exemplo, se você olhar Atos 8, no verso de número 14, chegou até Jerusalém a informação de que o evangelho havia chegado em Samaria. Olha o que diz o verso de número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, Pedro e João foram enviados a Samaria para uma verificação apostólica a respeito do evangelho que estava sendo pregado lá. Eles não ficavam fixos em Jerusalém, ao passo que Tiago parece desempenhar um ministério mais local. E por isso, essa posição de liderança, né? Até mesmo o parecer do concílio de Jerusalém em Atos 15, a palavra final não é nem de Pedro nem de João, a palavra final é de Tiago. Então Tiago vai ocupando esse lugar. De fato, Tiago morre em Jerusalém, como líder, como bispo da igreja em Jerusalém. Mas esse conceito de colunas não é apenas uma metáfora de liderança. A igreja é uma espécie de construção viva. Quando nós olhamos para a igreja é um templo vivo. 1 Coríntios 3,16 diz: por acaso vocês não sabem que são templo, casa do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Essa é a nossa recompensa. Ele habita em nós. Então isso é uma recompensa que está guardada para todos aqueles que estão em Cristo. À medida que eles estendem a destra da comunhão para Paulo e Barnabé, agora eles vão voltar para o campo missionário. E embora Paulo, de fato, fosse o apóstolo dos gentios, ele vai pregar para os judeus. Existem muitos relatos de judeus se convertendo na pregação de Paulo. Na verdade, há um peso de oração de Paulo a respeito dos seus próprios irmãos judeus. Paulo entende que a salvação que veio por meio de Israel, onde a nação de Israel carregou a descendência do Messias, essa nação não foi esquecida. Há um remanescente, isso está dentro da Epístola de Romanos. Não é o nosso assunto, mas havia um peso no coração de Paulo a respeito dos seus irmãos judeus. E muitas vezes, nas pregações de Paulo, os judeus estavam lá e estavam se convertendo. Então, Deus estava trabalhando. Mas e Pedro, da circuncisão? Pedro seria lapidado. E a gente vai ver que Pedro vai ter uma experiência na casa de Cornélio. Ele vai entender, na prática, como o Espírito Santo está trabalhando entre os gentios, mas Pedro vai recair. Pedro tropeça. Pedro parece titubear naquilo que Deus estava falando. Mas isso é um assunto para a próxima aula. O que nós podemos entender aqui? Fecha no versículo de número 10 de Gálatas 2. Quando eles saem dali, há apenas uma recomendação. Note, os apóstolos não acrescentaram nada no evangelho que estava sendo pregado por Paulo. Eles só fizeram uma recomendação: que nos lembrássemos dos pobres. O que Paulo mesmo diz aos Gálatas: também me esforcei por fazer. E aqui nós fechamos como uma última marca da unidade. Porque é um só evangelho, um só povo, um só Senhor. Então nós estamos falando de unidade. E uma marca da unidade é que a igreja deve estar sensível aos mais necessitados. O que os apóstolos estão dizendo? Olha, nós estamos aqui em Jerusalém. E o que nós fazemos? Quando encontramos um irmão com necessidade, nós vendemos o que temos e repartimos para suprir a necessidade dos nossos irmãos. Então, quando vocês estiverem lá, não se esqueçam disso. Sabe, a atenção aos mais necessitados é uma marca do reino. Quando nós olhamos para aqueles que mais precisam. Quando você abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo número 6, verso de número 1, Jesus está ensinando no Sermão do Monte. E ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
Meu irmão, como precisamos aprender essa verdade espiritual? Não é sobre dizer, olha o que nós estamos fazendo. Jesus até diz, se você puder, deixe isso no secreto, porque o Pai está te vendo. Talvez os olhos dos homens não estão te vendo, mas Ele está te vendo, e Ele é fiel para te recompensar. Na verdade, no grande dia, essas ações serão lembradas, porque na parábola do grande julgamento, Jesus disse que o rei chamará aqueles que estarão à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho prometido. Mas como isso foi dado? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso, eu estive doente e vocês foram me visitar. E veja como que isso é tão precioso, é tão orgânico, porque nesse dia, essas pessoas dirão, mas Senhor, peraí, eu nem me lembro de ter feito isso. Quando o Senhor esteve nessa situação? Quando vocês fizeram os meus pequeninos. Não é sobre o que a minha mão direita está fazendo para que a minha mão esquerda diga. Eu quero viver nesse lugar. Paulo estava em Jerusalém em obediência a uma revelação. Ágabo disse, os irmãos na Judéia estão passando necessidade. A igreja de Antioquia havia levantado uma oferta. Eles levaram essa oferta. E aí, quando eles chegaram lá, o que é revelado? Unidade. Porque a igreja em Jerusalém era uma igreja que repartia o que tinha com os mais necessitados. Como era a igreja em Antioquia? É o mesmo Espírito, irmãos. É o mesmo Espírito que está trabalhando sobre nós aqui nessa noite. Sabe? E quando olhamos no livro de Atos, essa não foi a única ação que Paulo empreendeu com o levantamento de recursos para os irmãos necessitados de Jerusalém. Nós vamos ver outras passagens onde Paulo levanta ofertas com os irmãos da Macedônia, os irmãos da Acaia, para que essas ofertas fossem direcionadas aos necessitados. O que isso quer dizer? Paulo não se esqueceu que eles são um com a igreja em Jerusalém. Havia unidade, pois era uma só fé, um só corpo, um só Senhor, um só evangelho. Mesmo que estejamos diante de culturas diferentes, gentios e judeus, chamados distintos, alguns que foram chamados aos gentios, outros que foram chamados aos judeus. Meu irmão, talvez o meu chamado seja diferente do seu, mas nós somos um só corpo nele. Nós estamos conectados na mesma videira, no mesmo lugar, nesse lugar onde a comunhão do Espírito é a base da comunhão que temos uns com os outros. Sim, é nesse lugar, porque toda mesa de comunhão é guiada pelo Espírito. Guarde isso no teu coração. Sem o fruto do Espírito, a mesa de comunhão se torna apenas uma mesa de afinidade. Meu coração era dilacerado por essa verdade. A afinidade é algo lícito, não é pecado, desde que seja uma ferramenta para que o Espírito esteja trazendo outros para a comunhão. Se a tua afinidade não está gerando comunhão, você está vazio, porque o coração humano anseia por comunhão. É por isso que nós nos sentimos bem quando nós estamos juntos em comunhão, porque o coração humano tem essa sede. Mas quando tentamos saciar esse anseio da comunhão, ou pela comunhão, com apenas afinidade, as pessoas estão sempre vazias, estão falando mal uma das outras, estão tropeçando na sua própria língua, mas que nós, que recebemos a palavra da verdade, sejamos liderados pela mente do Espírito, porque nós não somos carnais. Não, chegou um tempo de amadurecimento, em nome do Senhor Jesus. Mesmo preocupado com a possibilidade de ter corrido em vão, Paulo está decidido, não, eu preciso ir a Jerusalém. Eu sei que existem rumores de falsos mestres, mas eu preciso ir até Jerusalém. E assim nós descobrimos que o Espírito já estava trabalhando em Jerusalém, da mesma maneira que estava trabalhando com Paulo em Antioquia, na Galácia do Sul. É o mesmo Espírito, meu irmão, o mesmo Espírito que trabalha aqui hoje sobre nós, está trabalhando na igreja que está lá na África. É o mesmo Espírito, é o mesmo corpo. E eu vou te dizer uma coisa, sabe, esse irmão que está lá na África, que provavelmente você não conhecerá nessa era, você tem mais coisas em comum com ele do que alguém do nosso bairro que não professa a fé em Cristo Jesus. Porque esse irmão que está lá na África, nós somos um. Esse é o mistério da unidade.
É dentro desse lugar onde a palavra está trabalhando velozmente, a palavra está prosperando velozmente, porque o Espírito não fracassará, meu irmão. Ele é o nosso ajudador, é um só corpo, uma só igreja, um só evangelho, e ele está nos levando a esse ambiente de unidade, em nome de Jesus. Não será por placa de igreja, meu irmão. Não será por denominação. No final, será apenas uma noiva, linda, adornada, não haverá máculas, não haverá rugas, mas uma noiva que se aproxima do seu noivo em amor verdadeiro, um só corpo. Que isso possa ser gerado dentro de nós, em nome de Jesus. E que à medida que o Espírito te aponte, meu irmão, não tenha medo. Seja guiado pelo Espírito, confie na voz dele. Mesmo que isso, no momento, te deixe numa situação de vulnerabilidade. Segure nas mãos do Senhor, porque o Espírito está nos guiando. Nós temos a mente do Espírito. Coloque a tua mão sobre a tua cabeça nessa noite, porque a nossa oração é sobre a mente do Espírito. Obrigado, Pai, por nos trazer até esse ponto na tua palavra e nos revelar que o teu Espírito está trabalhando em nós. Como um só povo, como uma só igreja. Pai, nós pedimos que as nossas mentes